E aí, galera, vamos responder mais uma questão aqui de limites, certo? Questãozinha aqui de limites para ficar um aço, né? Só que aqui o limite tem trigonometria, então só um pouco mais complicado, mas não é difícil. Vamos responder isso aqui, né? Vamos lá. Limite de x menos tangente de x sobre x mais tangente de x quando x tende a zero. O que é que eu posso fazer aqui? Vamos lá, vamos reescrever isso aqui. Concorda comigo que se eu reescrever isso aqui no lugar de tangente de x, eu posso colocar no lugar de tangente seno dx sobre cosseno dx? Posso, né? Que é o tangente. Então, no lugar de tangente de x, eu vou colocar seno de x sobre cosseno de x. Vai ficar assim: x menos seno de x sobre cosseno de x. Embaixo, da mesma forma, x mais seno de x sobre cosseno de x. Lembrando que tem um limite aqui. Limite quando x tende a zero. O que vai acontecer agora? Eu vou pegar esse cosseno que está aqui embaixo, vou multiplicar com x, certo? Para todos que está em cima ficar divisível por cosseno. Da mesma forma, vou fazer aqui embaixo. Vou pegar o cosseno e multiplicar por x, para todos ficarem divisível por cosseno. Para vocês já entenderem o que é que eu vou fazer. Cosseno de x vezes seno de x, cosseno de x vezes x, eu vou escrever assim: x vezes cosseno de x menos seno de x, tudo isso sobre cosseno de x. Certo? Todo mundo ficou divisível por cosseno de x. E agora aqui eu vou fazer outra parte. Cosseno de x multiplicado por x vai ficar x vezes cosseno de x mais seno de x, tudo isso divisível por cosseno de x. Certo? Aí eu tenho aqui uma divisão de fração, que é muito importante agora para a gente fazer o nosso cálculo. Divisão de fração, repete o de cima, multiplicado pelo inverso do segundo, que está embaixo, né? Então vai ficar x vezes cosseno de x menos seno de x, tudo isso sobre cosseno de x. Vezes cosseno de x, lembrando que é o inverso do denominador, x vezes cosseno de x mais seno de x. Como aqui é multiplicação, eu posso cortar esse seno, cosseno com esse cosseno. Vai ficar o seguinte: vai ficar x vezes cosseno de x menos seno de x sobre x vezes cosseno de x mais seno de x. Por quê? Multiplicando cosseno aqui, necessariamente aqui vai ficar, como eu simplifiquei aqui, vai ficar 1, entendeu? Aí multiplicando x vezes cosseno de x menos seno de x, multiplicado com 1, é ele mesmo. E x vezes cosseno de x mais seno de x multiplicado por 1 vai dar ele mesmo. Então deu este resultado aqui. Agora, o que é que vai acontecer? Para eu poder simplificar, para eu poder ficar só com alguma coisa, assim, para me aplicar o zero. Por que eu não posso aplicar o zero logo, né? Com o limite está tendendo a zero, por quê? Se eu colocar zero aqui no x, e eu multiplicar com cosseno de zero, mais o cosseno de zero, vai dar zero. E aqui da mesma forma, se eu multiplicar x vezes o cosseno de zero, vai ficar zero menos seno de zero é zero. E vai dar indeterminado, né? Então, para não dar indeterminado, eu tenho que fazer alguma coisa, tenho que inventar alguma coisa para eu poder ter o limite, para eu poder aplicar o limite direto. Então, o que foi que eu pensei? Bom, galera, eu vou multiplicar por x, certo? E vou multiplicar por x, beleza? Para não alterar o produto, tanto em cima como embaixo. Vai ficar o seguinte: x vezes x vai ficar x ao quadrado. Olha o que eu estou fazendo aqui, só para vocês prestar atenção. Estou multiplicando esse x com x, esse x com cosseno de x, esse x com seno de x. E da mesma forma embaixo. Vai ficar o seguinte: x vezes x, x ao quadrado. X vezes cosseno de x vai ficar vezes cosseno
ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Tudo isso sobre a mesma forma, eu vou multiplicar. X vezes x, x ao quadrado, vezes cosseno de x ao quadrado, mais seno ao quadrado de x. Olha o que é que eu tenho aqui. Eu tenho duas propriedades. Tem uma propriedade aqui bem importante. Olha aqui, ó. Cosseno de x ao quadrado mais seno de x ao quadrado, naquela propriedadezinha que vocês viram nas aulas, é o seguinte: x ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1, certo? Isso aqui é propriedade de trigonometria. Como isso aqui eu já tenho, como eu tenho aqui, então isso aqui, tudo isso aqui vai valer o quê? Vai ser igual a próprio 1, certo? Ficou mais fácil. Olha aqui. Então tudo isso aqui vai ser igual a x vezes 1, que é o próprio x ao quadrado. E repito aqui em cima, x ao quadrado vezes, tem uma outra coisa aqui que vai ser importante, cosseno de x. Vou botar só um parênteses aqui, só para vocês entenderem. X ao quadrado menos seno ao quadrado de x. Veja que eu tenho x ao quadrado em cima e x ao quadrado embaixo. Como x ao quadrado está multiplicando, eu posso cortar sem pena. Então, vou cortar esses dois rapazes. Vai ficar o seguinte: cosseno de x ao quadrado menos seno de x ao quadrado. Certo? Agora eu vou agitar aqui só para a gente poder. Vai ficar o seguinte agora: limite quando x tende a zero igual a cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Isto é a mesma coisa que limite de x tendendo a zero a cosseno de 2x. Como assim, Carl? Vou ter que explicar aqui. Olha, cosseno de 2x é igual a seno ao quadrado de x menos cosseno ao quadrado de x. Outro bizu aqui, massa. Por quê? Na nossa cálculo aqui, cosseno de x ao quadrado, eu posso colocar o zero, né? Mas eu tenho que aplicar outra propriedade. Propriedade de quê? Vamos chamar de P1 aqui. Propriedade que se eu tiver um limite, onde eu tenho um valor, multiplicando a, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes limite do próprio a. Eu apenas peguei o 2 e joguei lá de fora multiplicando. É a mesma coisa que eu vou fazer aqui. Vai ficar 2, eu vou passar esse 2 multiplicando lá de fora 2 vezes limite de x tendendo a zero de cosseno de x. Eu vou aplicar esse zero no cosseno de x e vai ser igual a 1. Então tudo isso aqui vai ser cosseno 2 vezes limite de cosseno de zero, e cosseno de zero é 1. Vai ficar 2 vezes 1, que é o próprio 2. Então esse aqui é o limite de tangente de x tangente menos tangente de x sobre x mais tangente de x. Então o resultado aí deu 2. Beleza?